Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Amém. Aleluia. Esses dias têm sido dias tremendos, né? O Senhor tem falado conosco de uma forma muito particular. E hoje eu estou feliz porque temos pessoas que estão nos visitando, mas que são amigos assim do coração, né? Que alegria, gente, poder receber aqui. Olha, que alegria. É muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Depois nós vamos apresentar, né? Família do Gabriel, né, Gabriel? Aleluia. Sabe, irmãos, esta semana eu fui atravessada por como é que eu posso falar? Pastor Edu e Rosa até me ajudem na forma de comunicar. Mas aquilo que o Melvi orou hoje, nesta manhã, tipo de uma realidade eterna te atravessar, no tempo de oração, a manifestação da glória do Senhor, a presença dele, meu pastor Josa, a presença dele de uma forma indescritível, uma forma constrangedora, a presença de uma forma onde só existe um movimento que a nós fazermos, que foi o que eu fiz, me render absolutamente a ele. E sabe, eu percebi que o que falta para nós, e aí eu vou começar a conversar com vocês, eu quero comunicar algumas impressões. Não nos falta palavra, nós temos palavras. Não nos falta direção, nós temos direção. Não nos falta presença, nós temos a companhia do nosso Senhor e uns dos outros. Mas sabe o que nos falta? Viver a vida que Ele tem nos proposto. Parece-me que o Senhor, Ele está nos chamando e perguntando sobre que vida realmente nós temos vivido. Porque Cristo é a vida e Ele habita em nós. Mas porque muitas vezes nós estamos nos movimentando, mas parece que a vida não está fluindo de nós. Irmãos, o Senhor quer levantar um povo, uma família, sabe, um corpo, que onde estiver, espalhe a vida que Ele mesmo depositou em nós. Nós fomos chamados para ministrar vida aonde quer que Ele nos coloque. E por isso eu queria falar hoje um pouquinho com vocês sobre um chamado do Senhor que Ele está fazendo para nós como casa. E Ele está nos chamando a edificar. Ele está nos chamando para crescermos em vida. Edificar para o Senhor é crescer em vida. E eu acredito que é exatamente por isso que Ele está nos chamando a atenção para a gente, Lani, viver a vida mesmo que Ele tem disponibilizado a nós. E por que eu falo que é um chamado à edificação? Porque edificar é crescer em vida. O Senhor, desde o princípio, o desejo dele é uma edificação espiritual. Ele tem esse desejo. E nós já ouvimos várias palavras aqui que mostra que o conceito de edificação é muito diferente do nosso conceito natural, o conceito do Senhor de edificação. No nosso conceito de edificação natural, nós pensamos em colocar algo em cima do outro, um material em cima do outro. Mas aos olhos de Deus, isso é apenas um empilhamento
de materiais, não é edificar mesmo. E para que a gente possa edificar, o Senhor, Ele está querendo que a gente edifique de acordo com aquilo que Ele deseja, de acordo como Ele mesmo deseja. E o chamado dEle também para nós, e sempre foi, é para que a gente edifique juntos. Muitas vezes nós podemos pensar que nós estamos edificando juntos quando nós nos encontramos. Mas às vezes esses nossos encontros, que aparentemente nós falamos de edificação, irmãos, é apenas um encontro é um ajuntamento, um encontro de camaradagem, um encontro onde nós abrimos os nossos corações, nós compartilhamos coisas pessoais. E parece que nós estamos já edificando aquilo que o Senhor está fazendo, mas não é uma edificação a partir do nosso próprio Senhor. Porque nós podemos apenas estarmos juntos e não estarmos edificando. Nós podemos estar instruindo pessoas e não estarmos edificando. Nós podemos cantar e adorar, nos reunir aqui, irmãos, juntos, e assim mesmo ainda não estarmos edificando. Nós podemos estar fazendo isso. Vocês conseguem me compreender? E o que o Senhor tem nos falado? É tempo de crescimento. Eu tenho tido a impressão de que esse alargar de tenda, esse ampliar de tenda exterior, é algo que o Senhor deseja fazer no nosso interior. O que Ele está perguntando para nós, como comunidade, como Casa Tameon, especificamente, mas também como família, como irmãos, né? Não é se nós temos coragem e ousadia para ir para um prédio maior. Não é se nós temos coragem ou ousadia, para quem está nos visitando, nós estamos num processo de transição, para nós estarmos aumentando o local onde nós vamos estar. Mas o que Ele está nos chamando e perguntando é para saber se aqui dentro existe uma alargadura que Ele pode fazer. Aqui dentro existe vidas que podem ser colocadas aqui dentro para que nós possamos amar e ministrar a eles a vida de Cristo. O que o Senhor está perguntando para nós, irmãos, e o que Ele está fazendo para nós ao nos movimentar para um lugar diferenciado, um outro lugar, um lugar maior exterior, é se realmente Ele pode contar em ousadia, em fé e em amor com o enlarguecer do nosso coração. Qual é a resposta que nós podemos dar a Ele? Porque é fácil, irmãos, mudar de prédio. Sabia disso? É fácil, como é fácil para nós também estamos em transição, para quem está nos visitando, é fácil abrir um CNPJ. Apesar da burocracia, né, Toninho? Que a gente sabe que né? Não é tão, mas é muito mais fácil nós fazermos isso. Abrir um CNPJ, licenciar uma entidade religiosa, colocar os quinais ali no CNPJ, fazer o estatuto de uma entidade religiosa, é fácil, irmãos. O difícil, mas possível, e é o que o Senhor deseja, porque é o que Ele espera que encontre corações assim, é que a gente se torne a igreja que Ele tem dito para nós sermos. É que a gente se torne o corpo, a parte, sabe, da igreja, a congregação local, na nossa medida, daquilo que Ele deseja que a gente se torne. É que a gente se torne, não uma instituição, mas a gente persevere naquilo que nós temos sido até hoje. Aquilo que nós temos sido até hoje. Eu lembro que nesse dia que eu falei para vocês que eu tive uma experiência com o Senhor, nós estávamos numa sala de oração e estávamos orando pela manhã. Nesse dia, estava só a Tamara. A Tamara, ela tinha entrado primeiro, né? E aí eu entrei, logo depois, irmãos.
E quando eu entrei, sabe, naquele meu olhar, eu falei assim, puxa, só tem a Tamara. E ali o Senhor me disse, não porque a Tamara é pequenininha. Vocês entenderam isso? Corrigindo. Não tem a ver com a estatura da Tamara, tanto que ela estava lá. Mas é porque nós podíamos estar juntos com ela, sim ou não? E naquela hora, quando eu falei, poxa, só tem a Tamara. Sabe o que o Espírito me disse? Na hora. Eu até compartilhei ontem, não foi? Na casa do Cléo. Eu falei, o Espírito falou para mim, não, quem disse que só tem a Tamara? A Tamara está aí junto com tantos outros filhos meus espalhados por toda a terra, que nesse exato momento também estão orando, intercedendo em sentinela, fazendo com que a minha vontade saia do céu e se estabeleça na terra. Naquele momento, irmãos, como eu falei, meu coração já ficou queimado. Sabe quando você fica assim, puxa vida, que alegria é pertencer ao Senhor. Que alegria é pertencer a esta família. Que alegria é ter pai, irmãos, e é ter irmãos. E nós começamos a orar, depois a Lu entrou também, e nós fomos levados a orar mesmo com ousadia, né? Ouvi a parte que a Tamara orou, depois apresentei ao Senhor, ali depois daquilo que eu ouvi do Espírito. Sabe quando você se agiganta na fé? Quando você olha e diz, olha, não tem nada que Ele possa fazer, que Ele não possa fazer. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E nós sabemos que Ele tem provisão para nós. E aí nós oramos por nós como comunidade, oramos pela mudança que vai acontecer, oramos por esse enlarguecer do coração. Mas quando eu terminei, irmãos, eu não orei apenas por isso, eu saí dali, eu não queria mais nem fazer nada. É sério mesmo, foi uma experiência de êxtase. Eu até falei para a mamãe, eu já tive uma outra experiência assim, irmãos. Parecia que eu poderia ali naquele momento esquecer tudo e ser arrebatada pelo Senhor. E sabe o que o Senhor me lembrou? Me lembrou exatamente da alegria. De que quando Ele começou a me movimentar novamente em 2017. E aí Ele falou comigo que era hora de voltar. Era hora de voltar à origem. Era hora de voltar ao princípio. Era hora de voltar a ser a 1000 que eu já havia sido. E aí Ele foi me lembrando da movimentação que Ele fez. E ao me trazer para uma casa, onde nessa casa não tinha a beleza dos grandes templos. Nessa casa não tinha, para vocês compreenderem, nem muitos irmãos adultos. Era uma casa com um povo, uma quantidade de rocha pequenininha, onde só tinha, pastor Josa estava lá, né? Onde só tinha algumas cadeiras e um jovenzinho com um violão, ruinzinho até hoje, né? Que hoje se tornou meu genro, né? Ali queimando pelo Senhor. Mas sabe, tinha ali aos meus olhos tudo o que o Senhor dizia que Ele queria. E que também divino eu desejava encontrar. E por muito tempo eu estava procurando e não encontrava. Ali tinha simplicidade, mas tinha muito poder. Ali tinha adoração e tinha entrega de vida. Ali o meu interior, ele foi satisfeito, irmãos. Na primeira reunião,
Era como se eu tivesse, pastor Marcelo, encontrado aqueles que eram minha família também há muito tempo, sendo que eu não conhecia um sequer. Ali eu fui inspirada pelo próprio Senhor para dizer, olha, a vida que eu disse que é possível ser vivida, a vida comum, a vida em comunidade, está aqui diante dos teus olhos e você pode fazer parte desta família. Irmãos, eu fui atravessada por gratidão, porque eu percebi ali que quando o Senhor tinha me chamado de volta à origem, Ele não estava mais me movimentando para uma outra denominação. Ele não estava me movimentando para que eu pudesse, estar congregando em uma outra instituição. Não era por falhas, porque eu não tinha saído do lugar onde eu saí por problemas de relacionamento. Na verdade, de onde eu saí, eu vinha já desde quando o Senhor foi me movimentando, falando aos antigos pastores o que o Senhor estava falando comigo. E eles ouviam. Então, quando aconteceu de terminar a movimentação, eles já sabiam que nada mesmo poderia parar aquilo que o próprio Senhor tinha plantado no meu coração. Irmãos, eu voltei à origem novamente e encontrei Cristo, e encontrei Cristo cabeça e Cristo como um corpo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque resumindo tudo o que eu falei, tem muito mais coisas, porque eu vi entranháveis afetos, eu vi fome pela palavra, pastor Josa, eu vi conselho de encorajamento, eu recebi uma palavra que eu lembro do pastor Josa dizendo, não se preocupe em escolher ficar por aqui, deixa o Espírito fazer aquilo que precisa ser falado. Não vi cobrança, eu vi liberdade, sabe, no Espírito. Eu ouvi uma palavra cristocêntrica. Eu ouvi manifestação de dons, irmãos. Eu vi isso, tudo numa pequena reunião como hoje está acontecendo aqui. Eu vi isso, eu vi jovens que queriam morrer por Cristo. Eu vi isso. Eu vi, líderes que estavam se movendo no Senhor. E ali, na verdade, era quase... Não, e escutem bem, não por causa da autoridade, pelo contrário, com muita autoridade, mas que estavam ali na movimentação como o maior título que, como apenas fala, irmãos, numa simplicidade. Eu vi tudo isso. Resumindo, sabe o que eu vi, irmãos? Eu vi vida. Por que eu estou dizendo? Porque edificar não é crescer em vida. Então, se edificar é crescer em vida, aquilo que nós vimos, que eu vi lá no início, e que eu sei que cada um dos que tinham sido acrescentados, mesmo antes, também viram, reconheceram. Hoje, outras pessoas precisam olhar para nós e também reconhecerem a mesma vida do Senhor fluindo em nós. Quando alguém entra aqui neste lugar, e eu não estou falando de uma canção bonita, não estou falando, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Não é crítica lá, e também não é dizendo que nós não precisamos melhorar nesse aspecto. Vocês conseguem entender isso? Mas o que eu estou dizendo, porque foi quando eu cheguei lá, o que o Senhor me perguntou quando viu aquele lugar pequenininho, ele estava me falando assim, Mil, você consegue me amar sem nenhum tipo de estrutura? Você consegue me amar sem que ninguém te estimule a amar, sem uma motivação externa? Você consegue se relacionar comigo porque eu verdadeiramente sou apenas, eu te basto, Mil.
Quando eu fui para lá naquele encontro, era isso, Karina, que o Senhor estava falando comigo. Eu sou o suficiente para ti. E olha, irmãos, eu me converti na década de 90. Sabe quando ele fala de volta à origem, não era porque eu estava desviada do ambiente, da presença dele. Mas eu não estava desfrutando, Mirla, da vida dele dentro de mim. Eu não estava acessando a vida dele que estava aqui dentro de mim. Em algum momento, um momento eu me distraí, Cauã, trabalhando para o Senhor. Eu me distraí, Cauã, cuidando inclusive dos outros, o que eu fazia muito bem. Mas eu me esqueci daquilo que ele tinha me chamado a fazer, a estar naquele lugar que para mim, irmãos, vocês sabem, é extremamente prazeroso, de estar me relacionando com ele, de estar ouvindo, Abraão, a voz dele, e não apenas ouvindo a voz dele, mas por escutar a voz dele, poder responder ao que ele queria que eu fizesse junto com tantos outros. Então, irmãos, a pergunta para nós é: será que alguém, quando olha para nós ainda agora, no tamanho que nós estamos, e eu estou fazendo isso só por um limite, só para vocês entenderem, né? Eu estou compartilhando o que o Senhor me fez durante esse dia, né? Dessa experiência. Será que eles vão reconhecer quem nós somos mesmo desde aquele tempinho? Quem é que nós temos nos tornado? Cristo é suficiente para nós? Ou nós temos nos tornado distraídos e exigentes? Ou temos estado satisfeitos, Tiago, mas não satisfeitos no aspecto positivo, mas satisfeitos, não, vou até falar, acomodados. Porque satisfação só existe nele. E ele nos satisfaz, né, pastor Marcelo? Mas nós podemos estar acomodados. Nós podemos estar acostumados. Irmãos, eu acredito que nesse tempo de movimentação, o Senhor, ele está nos chamando para que nós possamos desfrutar da relação com ele de uma forma tão íntima que não exista outra forma, Cléo, não exista para nós outra forma de viver do que a própria vida dele. E quando eu falo isso é porque hoje pode se parecer difícil viver a vida dele, mas ele quer nos movimentar para mudar essa história, Isaac. Não há uma dificuldade. A dificuldade para nós é não nos tornarmos iguais a ele. A dificuldade para nós é não vivermos como ele deseja que a gente viva. O Senhor, ele está nos chamando a amadurecer. Vocês estão entendendo? O Senhor está nos chamando a amadurecer e ele quer que a gente cresça em vida. E como é que a gente cresce, então, em vida? Nós precisamos nos alimentar de quem? Dele mesmo. Uma criança, ela não cresce por causa da educação que é oferecida a ela. Não é isso? Uma criança não se torna homem ou mulher por causa da educação que é dado a ela. Ela se torna homem ou mulher por causa do crescimento dela. E sabe o que tem acontecido, irmãos? Muitas vezes o tipo de relação que nós temos hoje com o Senhor é um tipo de relação onde nós paramos para estudar a palavra, nós paramos para ter momentos de me ajudem, tipo de
Hã? Paradas como se fossem paradas obrigatórias para a relação com Ele. Onde não existe mais nem voluntariedade no sentido de desejo, obrigação, desejo de desfrutar da sua presença. O Senhor está nos chamando para um lugar onde nós precisamos, já que Cristo habita em nós, nós precisamos desfrutar desse lugar, irmãos. Existe uma mesa interior aqui dentro de nós. O nosso Senhor, Ele coloca essa mesa dentro de nós. Assim como existe uma mesa posta fora, mas existe uma mesa. E Ele está nos convidando, Vismar, para sentar a esta mesa. Ele está sendo aquele que põe a mesa, né? Que se torna ali comida, que quer nos alimentar e que também quer ser alimentado, sabe, numa relação onde todos nós, onde nós vamos crescer. Esse é o desejo do Senhor. Pois não. Vocês estão ouvindo, Vismar? A religião, ela tirou esse lugar de prazer, de deleite do Senhor. Ela colocou outro lugar de apenas... A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 8 que o conhecimento por conhecimento, ele ensoberbece o ser humano. Então, sem amor, ele adoece. E a religião, ela gera apenas um conhecimento que adoece e que traz concorrência. Então, esse lugar de deleite que a pastora Mil está falando, a gente que, por exemplo, a pessoa que viveu muito tempo na religião, ouvir falar, como assim deleite em Deus? Como assim prazer em Deus? Isso é algo chocante. Mas, na verdade, Deus, a Bíblia fala que Deus tinha prazer em Davi. E Davi diz que tinha prazer em estar com Deus. Então, estar na presença de Deus é prazeroso. E Deus também tem prazer em estar conosco. Nós precisamos tirar uma mentalidade de servos, de escravos, e colocar uma mentalidade de filhos, que Deus deseja, porque nós somos filhos, adotados, irmãos em Cristo, co-herdeiros em Cristo. Deus tem deleite em nós. Aleluia. Para nós crescermos em vida, nós temos que comer e beber Cristo dia após dia. Eu queria que vocês caminhassem comigo em alguns versículos, para que a gente perceba que a Bíblia, ela está repleta com esse conceito de comer. Isso é para a gente lembrar que Cristo, Ele é a nossa comida, amém? Ele é a nossa bebida. Gênesis 2, versículo 15, vocês podem anotar aí. Quando Deus criou o homem, Ele já criou o homem e já deu uma orientação, uma ordem, né? Para que ele fosse cuidadoso para comer da árvore certa. Porque se ele comesse da árvore errada, o que aconteceria? Ele morreria. Tem outro microfone? Gênesis 2, versículo 15. Alguém achou? Me ajudem, gente. 2,15. Cadê? Deixa eu ver o 2,15. Isso. Vai o 16 também. O 16 e o 17. E o Eterno ordenou ao homem: você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá.
Ok. Nós vemos em Êxodo os filhos de Israel lá no deserto e eles comeram o que, irmãos? Um maná. Comeram maná por quantos anos? 40 anos. Aqueles peregrinos, aqueles viajantes lá no deserto, eles eram pessoas que comiam. Êxodo 16, versículo 35. E aí a gente vai perceber que quando eles entram na terra prometida, anotem o versículo, Josué 5, versículo 12, eles também entram na boa terra e eles comem o seu rico produto. Eu só estou querendo mostrar para vocês que desde o início até o final, a Bíblia está cheia desse conceito de comer. E se a Bíblia está cheia desse conceito de comer, é porque o Senhor quer que a gente faça o quê, irmãos? Nós temos comido do Senhor. Nós temos nos alimentado do Senhor. Nós estamos nutridos. Nós estamos. Vamos ver aqui na época do Novo Testamento. Abrem João 6. João 6, conhecido de todos, né? Bem conhecido. Versículo 35. Pode. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha isso aqui. Era um tempo onde no Novo Testamento as pessoas reconheciam Jesus, Karine, como profeta, como mestre. Quando a gente vai ler o contexto aqui de João 6, a gente vai ver que eles queriam declarar rei, queriam declará-lo rei. Ele se retirou, inclusive. E aí quando ele volta exatamente trazendo fazendo essa declaração. E em outras palavras, ele estava dizendo, eu não quero ser o rei de vocês. Eu quero ser a comida. Eu quero que vocês comam de mim. Eu quero que vocês se alimentem de mim. E eu quero que comam de mim, se alimentem de mim. Por quê, João? Porque eu quero dar vida a vocês. Irmãos, desde o início, o que o Senhor está querendo é que nós tenhamos vida. Nós precisamos lembrar disso. E nós temos que nos tornar aqueles que, são invadidos pela vida do próprio Senhor e transbordam onde quer que o Senhor nos coloque. Vamos ler João 6, versículo 57. O que diz João 6, 57? Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha isso, João 6, 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Tem outra versão, irmãos? Alguém lê numa outra versão, por favor. Tem alguma versão diferente? Está igualzinho? Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E ele está falando ali, olha, não façam de mim o seu rei, mas me tornem seu alimento. Sabe o que o Senhor está nos chamando, irmãos? O Senhor está nos chamando para nos alimentarmos dele, o Senhor está nos chamando para a mesa. Hoje é dia e daqui a pouco nós vamos cear, é dia de ceia. O desejo do Senhor é que a gente sente a mesa. Sempre existe, lugar para mais alguém na mesa do Senhor.
Quando a gente lembra da parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, nós também vamos ver o Senhor, ele falando, nós vamos ver o filho voltando e dizendo àquele pai: pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Em outras palavras, ali o filho estava decidindo trabalhar para o seu pai, né? Mas o pai, ele diz aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemos. É sobre isso, irmãos. Nós precisamos ler. Nós precisamos entender isso, né? Ler a Bíblia com esse olhar de um convite do Senhor para que nós nos alimentemos dele. Já no final, bem pertinho no final da vida do Senhor, nós vamos ver nos evangelhos que ele estabeleceu uma mesa. Lá em Lucas 22, do 7 ao 20, nós podemos ver que ele estabeleceu uma mesa para que nós pudéssemos lembrar dele. E em 1 Coríntios, 11, do 25 ao 26, também a gente encontra o apóstolo Paulo falando, inclusive, sobre a mesa do Senhor. E o que Jesus está dizendo para nós? Para nós fazermos isto em memória dele. Sabe, hoje é uma noite de recordação. E eu acho tremendo, irmãos, que o Senhor, ele pediu para que nós lembrássemos dele, Stephanie. Não é por meio de uma canção, não é por meio de uma oração, mas é na mesa. Todas as vezes em que nós estivermos juntos, no nome dele, nós vamos lembrar de quem é o Senhor. Porque hoje ele ainda continua, e nós encontramos isso lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que o Senhor está nos falando hoje? Nós cantamos aqui, irmãos. O Senhor está nos chamando para festejar. O Senhor está nos chamando para celebrar. O Senhor está nos chamando para jubilar. E jubilar pelo privilégio de nós termos sido feitos seus filhos. Pelo privilégio de podermos participar da mesa que ele nos põe, irmãos. A grande pergunta que não quer calar é: eu e você temos recusado a comida que ele tem colocado à nossa disposição? Hoje é dia das mães. Uma das coisas que as mães mais gostam é nutrir os seus filhos. Quando a gente pensa em mãe, a gente pensa logo em nutrição. É por isso que é quase assim, eu não vou dizer que é 100%, mas quando a gente vai em alguma casa, a gente encontra uma mesa de jantar. Uma mesa para o café da manhã. Pode não ter uma mesa de escritório, né, irmãos? Pode não ter uma escrivaninha, uma mesinha para estudar. Mas tem uma mesa para a gente comer. Da mesma forma, é o que o Senhor faz para nós. Porque não tem a relação que Ele está nos propondo, não tem a ver com o estudo. Não tem a ver com o saber dEle, com informações. Não tem. Tem isso, mas não é só isso. Vocês conseguem compreender? Não é na relação de querer saber o que Ele faz. Ou conhecer a história dele como um observador. Irmãos, muitos conhecem a Bíblia mais do que nós.
mas eles não desfrutam da vida que a Bíblia oferece, porque não se trata da palavra escrita, mas do Cristo revelado, da palavra revelada. E é quando nós sentamos, ouvimos o chamado do Senhor à mesa dele, onde nós nos escancaramos, sem pretensão nenhuma, apenas com o desejo de ser alimentados, fascinados pela sua presença, onde ele parte o pão, os nossos olhos passam a vê-lo. É por isso que aqui tem um monte de gente que pode dizer: eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Sabe por quê? Porque quem nos fez ver? Quem nos fez ver? Ele mesmo. Que coisa preciosa. Vocês conseguem perceber isso? E como o Melvi orou, né? No final de tudo vai ser o quê? Uma festa, um grande banquete. Meu Deus eterno. Que alegria. Como é que nós estamos, irmãos? Se o chamado do Senhor é para edificar, se edificar é crescer em vida, se a Bíblia está cheia de conceito de comida, como é que nós crescemos em vida? É nos alimentando de Cristo. E a gente se alimenta como? A gente se alimenta dele no secreto. A gente se alimenta dele no outro. Não é isso? A gente se alimenta no estudo da palavra, mas no desejo não de conhecer, de saber dele, mas de conhecê-lo verdadeiramente, de ter essas letras pulando para o nosso interior e trazendo-nos mudança de mentalidade, mudança de coração. Não é isso? É dessa forma. Mas como é que eu sei que eu estou alimentado de Cristo? Como é que eu sei que a vida dele está fluindo na minha vida? Hã? Exatamente. Isso é extraordinário. Um dos indicadores não é o quanto eu sei. Um dos indicadores é de quanto eu me tornei parecido com ele. Porque aí eu vou exatamente responder ao propósito do Pai desde o início. O desejo de ter um corpo, sabe, um corpo de filhos parecido com seu filho, que tivesse comunhão com ele e que fizesse a sua vontade. A gente encontra na Bíblia, naquele encontro da mulher samaritana, irmãos, João 4. Meu Deus, ainda agora eu estava lembrando, eu falei, Jesus, porque em João 4, nós vemos um encontro, e quando os apóstolos, né, os discípulos lá voltam e perguntam se ele já tinha comido, né, ou se ele queria comer. Na verdade, se ele queria comer, ele diz o quê? Minha comida é a vontade do meu Pai. Quando nós nos tornamos esses, parecidos com ele, que queremos e desejamos fazer a vontade dele, nós vamos perceber que nós estamos alimentados. Porque aí, irmãos, o meu desejo, assim como é o de Cristo, é que o outro viva. O meu desejo é que o outro, ele possa existir, ele possa subsistir. Nós ficamos inconformados com a morte. Pessoas que experimentam a vida se inconformam com a morte. Pessoas que experimentam a vida em Jesus e que sabem que nele há provisão,
Isaías 61, né? Aquilo que o Espírito do Senhor, Ele nos ungiu para o outro. É impossível ele ficar acomodado, irmãos. Ficar impassível diante daqueles que ainda não experimentaram a vida que o Senhor deseja que eles vivam. Quando a minha vida, a sua vida passa a ser alimento, pão para outra pessoa, como Jonas falou, aí nós podemos perceber que nós estamos sendo alimentados de Cristo. Quando nós nos colocamos, irmãos, como oferta, nós nos colocamos como oferta num serviço à vida dos outros, para que os outros, para que eles possam existir. Também quando o vinho que a gente partilha com os outros, não é também só sinal de festa, é o nosso sangue, é a oferta radical de nós mesmos. Vocês estão entendendo isso? É um entregar nosso para que o outro possa viver. Sabe o que nós temos percebido, irmãos? Nós temos percebido irmãos mais velhos que estão fugindo de responsabilidade. Nós começamos a falar aqui sobre maturidade. E sabe o que tem acontecido? Muitos estão vivendo ainda como bebês. Estão fugindo de pagarem a conta e de se entregarem como oferta, para que o outro possa experimentar não apenas aquilo que nós já experimentamos, mas possa inclusive ser mais longe, ir mais longe do que nós. Irmãos, o Senhor está nos chamando a nós nos entregarmos como Ele se entregou por nós. Isso é o que Jesus fez, isso é o que o Jesus continua fazendo, o que Cristo faz, Ele se oferta, Ele se dá para dizer, olha, comam de mim. Será que nós somos aqueles que podemos dizer a outros, comam de mim? E se outros experimentarem de nós, eles vão experimentar da comida que é Cristo? Ou eles vão experimentar do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos? Eles vão se alimentar da mil? Ou eles vão se alimentar do Cristo que vive na mil? Já que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque às vezes nós podemos dizer, Gil, que nós queremos que outros se alimentem de nós. Mas nós ficamos esperando de um reconhecimento no nosso nome. Quando, na verdade, o que o Senhor está nos chamando, porque Ele está nos chamando para nós nos tornarmos oferta, é que Ele cresça cada vez mais e a gente diminua. É que as pessoas possam comer do Cristo que há em nós. E elas possam comer do Cristo que há em nós, porque Ele cresceu no nosso interior. Então eu sei que eu estou alimentado de Cristo, quando eu também me importo de alimentar Cristo, e aqui nesse sentido é de parar para Ele, de ouvi-lo, não aquilo por obrigação, mas de ter um tempo de companheirismo, de ser a resposta desses, os filhos, o filho que pode ter esse tempo de comunhão com Ele. E também eu passo a alimentar o outro. Amém, meus queridos? Hoje o Senhor está nos chamando para isso. Eu queria que você abrisse. Dudu, vem me ajudar aqui. Eu não vou ler o texto da ceia agora. Eu quero ler Lucas. Lucas 15. Abre aí em Lucas 15.
Essa é Lucas 15. Lá na parábola do filho pródigo. Essa palavra ela é muito conhecida. E eu não vou ler a parábola completa. Um homem, ele tinha 2 filhos. E aí o mais novo, o que ele fez? Pediu a sua parte da herança e foi embora. Vazou fora. Nessa parábola, nós vamos ver, e eu fui tocada pela palavra ontem lá na Casa Leste. Reconciliação, irmãos. Eu quero que vocês olhem comigo desse ponto de vista. De uma mesa, um pai, 2 filhos, mas reconciliação. Esse filho mais novo, ele pediu a herança, ele foi embora. E o que aconteceu com ele depois disso? Perdeu tudo. Veio uma grande fome, não foi? E perdeu tudo. Quando a gente olha essa história, a gente vai ver 2 filhos. Nesse primeiro, tanto em um quanto o outro, nós vamos perceber traços de imaturidade na vida deles. É sobre isso que eu quero que vocês vejam. A gente sempre lê essa história pensando nos filhos, né? Que estão aqui sendo apresentados. E esse toque de imaturidade, ele gerou desunião. Porque o que eu quero que vocês olhem também é para que nessa história da parábola do filho perdido, e que tem a história do mais novo que foi, mas tem a história do mais velho, não é isso? Que não saiu, mas também não desfrutava da relação com o pai. Mas existe nessa história um pai que insiste com os 2 filhos para participar da mesa. Porque quando o filho mais novo, ele foge, ele se distancia da relação com seu pai, da sua casa, ele decide viver o quê? Segundo as suas próprias paixões, segundo os seus prazeres. Ele está rompendo ali com a casa e ele está dizendo, eu vou viver, Marlene, do jeito que eu quero. Não é isso? Só que o que acontece? Ele, nesse contexto de fome que aparece, ele cai em si e aí ele volta. E como a gente falou, ele volta como alguém arrependido que quer o quê? Trabalhar, não quer nem ser filho, quer ser servo. Mas o pai está lá e ele diz o quê? Não. O filho diz, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O filho, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou a quê? A vida. Estava perdido e foi achado. E começaram o quê? A festejar o seu regresso. O Senhor na sua mesa, Ele está chamando filhos pródigos. Ele está chamando filhos que se afastaram, que se distanciaram, que disseram, eu quero viver conforme as minhas paixões, eu quero ser relevante, eu quero ser famoso, eu quero ser sofisticado, eu quero ser rico, de acordo com a cidade dos homens, eu quero, o eu ali.
Ele vai e ele vive, mas o Senhor está esperando que ele volte. Existe um lugar na mesa para aqueles que foram, que se distanciaram, mas que querem voltar. Existe outro lugar, irmãos. Eu estava lendo essa palavra e pensando na minha vida. Um dia eu fui esse filho aí perdido. É por isso, irmãos, que eu posso amar o Senhor mesmo e responder ao amor dele. Porque um dia eu vivi conforme o meu desejo. Eu me distanciei dele. Mas ele me encontrou, ele me alcançou e ele me trouxe de volta. Ele me colocou à mesa, ele restaurou paternidade, identidade na minha vida. Ele me trouxe senso de destino. E até hoje eu sou grata ao Senhor, porque pode parecer, como é que a gente fala, clichêzinho evangélico. Mas para mim, irmãos, não é clichêzinho evangélico não, para mim era simplesmente a vida. Porque como eu me sentia, Rafa, era uma morta-viva. Eu lembro do dia em que eu achei Salmo 66, que falava que ele era pai de órfãos. E com toda a presença da minha mãe, vocês conhecem, mamãe maravilhosa, né? Mas não tinha nada que pudesse suprir aquilo que ele supriu quando ele me chamou de volta. E eu lembro que quando eu li aquilo, eu não li, não era apenas mais uma informação, sabe, Toninho? Era uma alegria indescritível, porque eu olhei e eu disse, se está aqui escrito, estão dizendo que é a palavra dele, então se ele falou por meio do salmista e ele está dizendo isso, então pronto, isso é verdade. Parece que o que o Senhor está querendo que a gente lembre é disso, é que se ele já falou, então, irmãos, por que não? Por que não viver conforme ele falou? Que tipo de fé é essa que não se manifesta? Não se manifesta de acordo com aquilo que nós dizemos. Parece que antes era tão simples, irmãos. Por que nós complicamos? Vocês lembram que eu falei no início que não falta palavra, não falta orientação, não falta direção. Sabe o que falta? Vida. E sabe qual é o problema? O problema somos nós. O problema não está com Jesus, o problema está conosco. Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Mas aí continua a palavra e vai falar do outro filho, o filho mais velho, que estava lá, não desfrutava, estava trabalhando do mesmo jeito. E é o tipo de filho que não se alegra com o retorno do outro. Talvez seja o tipo de filho que espera que o outro primeiro mostre, passe por um crivo religioso, né? Para saber se é digno de sentar à mesa. E sabe, irmãos, alguns de nós somos aqueles que estamos perdidos mesmo dentro da igreja. Porque esse irmão mais velho, ele não saiu, mas ele estava tão perdido quanto o que saiu. Porque não desfrutar, Jonas, desse lugar, não desfrutar dessa relação, tanto de paternidade, né, com o próprio Senhor, como com a casa, com o corpo. Isso é estar perdido. E estar perdido, e isso mostra o quê? Imaturidade. Mas sabe o que é bonitinho? E é maravilhoso, eu fechei aqui, mas olha, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Vocês conseguem ver que esse pai retratado aqui na parábola é um pai que está insistindo conosco para que a gente sente a sua mesa? Assim como na parábola aquele pai está insistindo com os filhos, o nosso papai celestial está insistindo conosco para que a gente sente a mesa? Está tudo preparado por ele, irmãos. Você vai resistir e recusar a comida que gera vida para você? Ou você vai vir e vai sentar e poder desfrutar dele? Hoje é noite para a gente lembrar. Hoje é noite para a gente recordar do sacrifício que ele fez por nós, da entrega que ele fez por nós, da morte, para ele nos arrancar e nos dar vida, da ressurreição, da entrega, né? Porque ao entregar, ao esmagar a carne, ao morrer, ele se tornou o Espírito que dá vida a nós. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Hoje o Senhor está nos fazendo, mais uma vez, está estendendo a sua mesa. Existe sempre um lugar para quem deseja sentar nessa mesa. Nós vamos participar da ceia, irmãos. E a orientação de Paulo em 1 Coríntios 11, dos versículos 25 a 26, é que a gente se examine. E o se examinar não fala muito sobre ações, coisas que a gente faz, mas fala sobre não participarmos sem discernir o corpo. Sabe o que ele está falando? Ele está lembrando para nós que assim como aquele pai, sabe qual é a alegria daquele pai? Qual é a alegria daquele pai? É ter os filhos em volta da mesa, como hoje nós, muitas mães, tivemos os nossos filhos lá. A alegria do pai é reunir os filhos. Nós podemos alegrar o coração do nosso papai esta noite, irmãos. Nós podemos não apenas nesta noite, não apenas no domingo, mas todos os dias aceitar o convite dele de sentar à mesa e desfrutarmos da mesa dele, daquilo que ele tem proposto para nós. Nós temos sido chamados, é tempo de velador, nós precisamos nos tornar comida para os outros. Ninguém pode repartir aquilo que não tem. E nós não queremos repartir comida que seja misturada, né? Uma comida que não seja a comida. Porque só o próprio Cristo pode nos alimentar, rocha, e pode tornar-nos alimento para os outros. O que é que nós vamos fazer nesta noite? Fique em pé neste momento. Eu quero, neste momento, te convidar primeiro você que deseja voltar para o Senhor. Você que se afastou, você que decidiu viver por conta própria, você que não tem ainda um conhecimento do Senhor, né? Como aquele que pode te dar a vida. Não é nem que pode te dar a vida, porque Ele é a vida. Eu queria te chamar neste momento. Amém, irmãos? Existe alguém aqui que quer entregar mesmo a sua vida ao Senhor, quer sentar na mesa?
está de volta para dizer, eu quero sentar à mesa. Eu estive longe, mas agora eu quero voltar. Eu quero que você venha aqui. O segundo apelo, irmãos, é para aquele que mesmo que está aqui, mesmo dentro, ainda não tem conseguido se alimentar do Cristo e da comida que Ele tem nos oferecido. Sabe o que eu tenho pensado? Algumas vezes nós não temos passado por um processo de transformação. Não é porque o Senhor não fala conosco. É porque há uma dificuldade. Na verdade, há uma resistência em nós respondermos aquilo que Ele deseja. E a gente prefere a performance, a gente prefere a reputação. A gente prefere a reputação ao caráter. A gente tem medo da exposição. Mas eu queria te convidar para que você saísse do seu lugar e você viesse este momento, sabe? Aceitando o convite mesmo de fazer parte da mesa do Senhor. Se existe alguém aqui, dá esse passo. Tá com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer nos levar a esse lugar de intimidade, né? Mais profunda. Vamos sentar à mesa. Pode ir chegando aqui para pertinho. Aleluia. Chamar os presbíteros para estarem orando. Daqui a pouquinho nós vamos sentar à mesa. Agora é hora. Aleluia.